Amigos da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos hoje mais um programa da sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. Ave Cristo para os vultos do cristianismo. Biografia de Leon Denis, uma série da vida e obra de Leon Denis, capítulo 7, o espírito celta do apóstolo do Espiritismo. O Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma. Propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. O druidismo era a religião dos celtas, tão amplamente estudada por Leon Denis. Leon Denis via no druidismo o mesmo que Allan Kardec. Vários princípios doutrinários se encaixavam com a doutrina dos espíritos. O druidismo era uma religião que se aplicava, sobretudo, a desenvolver a personalidade humana em vista da evolução que lhe é destinada. Cultivava as qualidades ativas, o espírito de iniciativa, a energia, a coragem. Tudo que permite afrontar as provas, a adversidade, a morte com uma inflexível segurança. Esse ensino desenvolvia, no mais alto grau, entre os homens, o sentimento do direito, da independência e da liberdade. Em compensação, o espírito celta era censurado por ter negligenciado em demasia as qualidades passivas e os sentimentos afetivos. Por isso, o druidismo tinha necessidade de um complemento que o cristianismo de Jesus lhe proporcionou. Nós falamos do cristianismo primitivo, ainda não alterado pela ação do tempo e que nos primeiros séculos apresentava tanta analogia com as crenças célticas. O espírito celta reconhecia a unidade de Deus, a sucessão das vidas da alma e a pluralidade dos mundos. Estudava Leon Denis que um dos caracteres distintivos do druidismo se encontra em seu conhecimento antecipado e aprofundado deste mundo invisível, assim como das forças ocultas da natureza, dessas potências secretas pelas quais se revela o dinamismo divino. Isso que nós sabemos atualmente, graças aos espíritos, das grandes correntes de ondas que percorrem o universo e que são como artérias da vida universal. Correntes de onde derivam as forças fluídicas e magnéticas. Os druidas o obtinham das mesmas fontes, reservando seu uso ao campo psíquico. Um dos caracteres distintivos do druidismo se encontra em seu conhecimento antecipado e aprofundado do mundo invisível, assim como conheciam também as forças ocultas da natureza, das potências secretas pelas quais se revela o dinamismo divino. É isto que nós sabemos atualmente, graças aos espíritos das grandes correntes de ondas que percorrem o universo e que são como artérias da vida universal. Correntes de onde derivam as forças fluídicas e magnéticas. Os druidas o obtinham das mesmas fontes,
reservando seu uso ao campo psíquico. Em resumo, Leon Denis sabia que a doutrina dos druidas se baseia em 3 princípios fundamentais: a eternidade de Deus, a perpetuidade do universo e a imortalidade das almas. A seus olhos, o universo era o campo vasto onde se desenrola o destino dos seres. A pluralidade dos mundos era o complemento necessário da sucessão das vidas, escala da ascensão que se eleva até Deus. Por toda parte, a ideia está em progresso e a comunhão se estreita, pouco a pouco, entre os 2 mundos, entre as 2 humanidades, a da Terra e a do espaço. Um dia virá em que as inteligências e os corações vibrarão sobre a ação de uma fé comum. As 3 grandes correntes do pensamento superior disseminadas sobre a Terra, o budismo, o cristianismo e o druidismo, vão se reencontrar e se juntar no seio do espiritualismo moderno. Ouviremos agora nosso companheiro de ideal espírita, William Jacó, grande estudioso das obras de Leon Denis, responsável pelo programa Estudando as Obras de Leon Denis, da nossa Rádio Fraternidade. William, grande estudo do apóstolo do Espiritismo foi sobre o espírito celta e especialmente o druidismo, que era a religião dos antigos celtas. Que importância via neste sentimento e qual a relação com o Espiritismo? Leon Denis dedicou grande parte do seu tempo e o espaço de algumas obras para discorrer sobre o celtismo, o druidismo, que era a religião dos antigos celtas, do povo que habitava ali a região da Gália. Leon Denis, sempre que citava sobre a Gália, sobre os celtas, nós percebíamos uma questão muito importante, muito forte nele, que era a sensação de que ele havia sido um celta, de que ele havia sido um druida. Assim como foi Allan Kardec, que utiliza esse pseudônimo em homenagem a uma encarnação que ele havia tido na antiga Gália, Leon Denis também, ele sentia isso e depois ele revela ao longo de suas obras que ele também fora um celta. Então nós percebemos que quando ele trata do assunto é de um carinho, com um cuidado, com uma delicadeza e ao mesmo tempo com uma convicção que só a reencarnação pode nos explicar. Então vamos observar também que Leon Denis vai dedicar a sua última obra, e na qual, meus amigos, a gente recomenda fortemente a leitura, o livro chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E aqui eu gostaria de trazer uma coincidência de datas, porque no dia 31 de março de 1848, começa-se o que Arthur Conan Doyle considera como uma invasão organizada, que foram os fenômenos ocorridos na cidade, no vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos. No dia 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna. E no dia 31 de março, então por 3 vezes essa data tem uma grande importância em nosso movimento, Leon Denis finaliza esta obra, mandando então a última parte para a tipografia ou a editora. Então é muito importante essa data, que deve ser comemorada então por 3 motivos. Mas ao longo deste livro, Leon Denis vem trazer e detalhar as semelhanças que o druidismo tem com o espiritismo. Semelhanças estas que já haviam sido citadas, relacionadas por Allan Kardec no primeiro ano da Revista Espírita, 1858, quando Allan Kardec faz ali algumas comparações mostrando o quão é semelhante o espiritismo e o druidismo, embora tragam também ali algumas diferenças. Mas essa obra de Denis, ela tem uma importância maior, porque os celtas, os gauleses ou os druidas, eles tinham o seu ensinamento todo ele oral. E como o druidismo teve praticamente exterminado, temos hoje pouquíssimas informações a respeito desse povo. E Leon Denis teve um trabalho hercúleo de sair coletando as poucas informações que ele tinha na sua época para
trazer aquelas que ele considerava, então, através da sua análise e comparação, verdadeiras, para esta obra, juntando aqui declaração de espíritos, sobretudo de Allan Kardec, que veio então trazer mais detalhes e enriquecer ainda mais todo esse estudo feito por Leon Denis. E ele mesmo diz aqui, foi com efeito, é pelo estímulo do espírito Allan Kardec que realizei este trabalho, em que se encontrará uma série de mensagens que ele nos ditou, por incorporação em condições que excluem toda fraude. E muitos amigos podem ler e dizer que, nossa, mas Allan Kardec fala de uma maneira diferente, e Leon Denis explica antes de trazer as mensagens, e nós deveríamos lembrar do próprio Livro dos Médiuns, que nos traz aí essa dificuldade que os espíritos, sobretudo os mais evoluídos, têm até de se comunicar conosco encarnados diante das limitações que nosso corpo impõe e das dificuldades que eles têm de tentar aí plasmar aquilo que eles querem falar através de nossa mediunidade. Então fica aí a sugestão de leitura deste livro fantástico, que é o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, mas lembrando que quem leu e quem se dispor a ler as obras de Denis vai perceber que em muitas outras ele vai fazer ali comparações, vai fazer citações sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, que eram pontos assim que o druidismo se assemelha muito com o que nós estudamos hoje no Espiritismo. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Leon Denis. Capítulo 8, Principais Obras de Leon Denis. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.